Mateus capítulo 12, versículo 22. Eu tenho que ler esse início aqui para você se inserir no contexto daquilo que nós vamos abordar aqui. Diz assim o texto: Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, que era uma classe religiosa da época, os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Não se preocupe que nós não vamos falar sobre demônios aqui. Vamos falar sobre o contexto disso que está acontecendo aqui. E depois você vai sair daqui desafiado a novas percepções. Diz assim, então: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? Preste atenção. Ele expulsou o demônio, e os fariseus, os religiosos, os teólogos, aquela classe dominante da época, vendo que Jesus era um camarada bem aberto, liberal, que estava indo numa direção de vida em relação àquilo que a religião pregava na sua época. A religião ela tecia tantas regras, tantas doutrinações, mas ela não tinha vida. Ela não resolvia o problema de ninguém, porque essas classes eram classes dominantes da época. Agora Jesus está aqui expulsando o demônio, os religiosos se levantam e dizem assim: não, ele está expulsando demônios pelo poder do próprio demônio. Não é o poder de Deus. É fato e conhecido nesse texto que você percebe aqui que eles sabem que Jesus não está expulsando os demônios pelo poder dos demônios, e sim pelo poder de Deus. Vocês percebem que eles sabem ou não sabem disso? Eles sabem. Então, a primeira coisa que você tem que entender nesse texto é que Jesus ali estava expulsando os demônios pelo poder de Deus. E ele continua aqui, Jesus dizendo assim: Então, se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, então subsistirá o seu reino? Nenhuma casa dividida, ela subsiste. Casa dividida é derrota na certa. Qualquer grupo que se divida entre si, ele está derrotado já por si mesmo. E não há vitória nas divisões. E Jesus continua dizendo assim: E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que então expulso os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, se eu expulso, Jesus está dizendo, os demônios pelo poder de Deus, o reino de Deus está no meio de vós. É chegado o reino de Deus. E de fato Jesus estava expulsando os demônios pelo poder de Deus, mostrando que o reino de Deus era chegado e que eles sabiam que Jesus era procedente de Deus. Porque ninguém podia fazer um milagre dessa espécie se não fosse de Deus. Captaram? Continuamos. Como
Como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Você já ouviu isso várias vezes eu ministrar aqui sobre o ajuntar, o espalhar. Quem não ajunta com o reino de Deus e com o evangelho, ele espalha. Quem não é a favor, é contra. Então eu estou só relembrando esses conceitos para você identificar na sua mente. Primeiro, os fariseus estavam ali por inveja de Jesus. Eles diziam que Jesus expulsava os demônios pelo poder dos próprios demônios, mas eles sabiam que era pelo poder de Deus. Então, eles estavam com a sua própria boca negando o poder de Deus que estava ali, apesar de dentro deles saberem que aquilo era de Deus. Então, abra seu espírito, sua mente, para esses conceitos que eu estou colocando, porque eu estou fazendo uma introdução de onde eu quero chegar. Ele diz assim: quem não é por mim é contra, quem comigo não ajunta espalha. O espírito do evangelho é ajuntar, agregar. Versículo 31. Por isso eu vos declaro que todo pecado e blasfêmia serão perdoados. O que está escrito? Todo o pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. O que isso tem a ver com tudo que eu li até agora? Tudo a ver. Tudo a ver. Tem tudo a ver. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir. Porque diz um texto lá de Lucas, correlato a esse texto aqui, que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado mortal, é um pecado de morte. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Agora vamos relembrar o que eu li. A blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir ao diabo, aos demônios, algo que é de Deus. Algo que só pode ser feito pelo poder de Deus. O ambiente em que esse fato ocorre é um ambiente onde estavam os teólogos da época, os fariseus, os escribas, as autoridades do templo, que eles eram donos dos dogmas, dos caprichos da religião e de todas as exigências humanas que eles faziam em nome de Deus. Agora eu pergunto para vocês, você com certeza tem a resposta. Eles sabiam ou não sabiam que aquele milagre que Jesus estava fazendo era de Deus ou não era de Deus? Claro que sabiam. Mas qual era o interesse? Em você não aceitar o que é de Deus. Jesus tinha expulsado o demônio, e eles disseram que Jesus tinha expulsado aquilo ali num conluio de magia negra, entre as trevas. Eles na verdade estavam fazendo, queridos, uma contra-informação. Quando você lê o texto bíblico e você vê que eles mandaram crucificar Jesus por inveja. Então em todo o tempo eles sabiam quem era Jesus. Em todo o tempo eles sabiam que o que Jesus praticava era o Evangelho, o que Jesus praticava era de Deus. Então, nós, à medida que caminhamos no Evangelho, sabemos.
nós temos a percepção do que é de Deus. Nós temos a percepção o que é do Evangelho. Nós temos a percepção de toda aquela obra que Deus faz na vida das pessoas. Aqueles homens que estavam apontando para Jesus e dizendo que aquilo era obra do diabo, eles estavam fazendo uma sabotagem deliberada. Apesar de comportamentalmente, de eles terem um comportamento exterior, de acordo com as suas tradições religiosas, um comportamento segundo as exterioridades, segundo a justiça dos fariseus e dos saduceus, algo espetacular. Mas dentro deles, eles deliberavam para o mal, conhecendo o que é o bem. E isso, às vezes, acontece nas pessoas. Pessoas que são comportamentalmente pessoas, não sei se o termo certo é esse, pessoas que têm um comportamento exemplar, mas dentro deles existe o mal. O mal está dentro deles, que era o caso aqui desses camaradas. E na verdade eu não só estou aqui lendo uma história que está escrito que você pode ler 200 vezes na sua Bíblia e tirar todas as suas conclusões. Mas nós estamos trazendo isso para uma realidade de hoje, uma realidade de fato, algo para nosso tempo, nossa época, nossos dias, algo para o dia que se chama hoje, agora, nesse momento em que eu estou ministrando isso para você. Interessante. Sabendo que Jesus está fazendo algo de Deus, eles atribuíram aquilo ao demônio, porque dentro deles já estava o mal, apesar dos seus comportamentos, segundo as tradições, segundo a lei, segundo as religiosidades e as exterioridades, ser algo bonito de se observar. Muitas vezes nós nos deparamos com isso. Não interessava para eles que o povo seguisse a Jesus, porque eles tinham seus próprios interesses. Porque Jesus era um cara livre, e eles mesmos muitas vezes disseram que ele é um glutão, amigo de publicanos, amigo de pecadores. De fato, os pecadores da época, as meretrizes, os publicanos, aqueles pecadores da sua época, talvez no seu coração esses pecadores não fossem tão maus quanto eles. Por causa do coração, é tudo no coração que acontece, é tudo no interior que acontece, é tudo no subjetivo que acontece. Não é na exterioridade. Não é no exterior. Tudo começa na subjetividade. Entende? Eles sabiam com lucidez que aquilo é de Deus. Você sabe que algo é de Deus lucidamente, mas mesmo assim eles, sendo lúcidos na sua percepção do que é de Deus e o que não é de Deus, eles ainda agregavam dentro deles o mal. E é isso que é a porta de entrada para o que eu vou falar. Aí poder falar o que eu quero falar com vocês, que é os próximos textos do livro. Com lucidez, eles sabiam que aquilo era a manifestação do reino de Deus. Porque Jesus não estava ligado a templo, não estava ligado às exterioridades, não estava ligado à religiosidade da época. Jesus estava ligado com a pregação do reino de Deus.
Mas esses camaradas, esses religiosos que proferiram essa blasfêmia, eles passaram a linha aceitável. E é aí que nós entramos. É aí que a pregação é para agora. É você saber o limite aceitável e tolerável de Deus em relação às suas percepções e à sua deliberação interior. Está entendendo? A sua deliberação interior daquilo que está acumulado em você, daquilo que você se acumulou. E aí eu vou ler com vocês agora o texto aqui no versículo 33. Fazendo essa introdução de como era a percepção daqueles homens, Jesus começa a fazer uma narrativa com essas figuras aqui, ó, do texto, em relação à objetividade disso tudo que ele estava falando em relação ao pecado perdoável e ao pecado imperdoável. Todo pecado é perdoado, exceto a blasfêmia deliberada contra algo que é de Deus e que você sabe sendo de Deus. Isso é blasfêmia. Tudo é perdoado menos isso. Algo que você sabe, isso é de Deus, e você deliberadamente, pelo acúmulo, como diz Tiago lá no capítulo 1, acúmulo de maldade, a pessoa delibera para o mal. E aí, não é em relação só a Jesus, em relação à existência. Olha só o que diz aqui: ou fazei a árvore boa e seus frutos bons, ou fazei a árvore má e seu fruto mau. Fazei ou fazei. Fala de uma cooperação, fala de uma construção. Ou você faz a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. E ele diz assim: porque pelo fruto se conhece a árvore. Você vê que o texto lá não terminou, ele continua aqui. Aí ele adverte eles no versículo 34. E eu já estou trazendo isso para nós. Ele diz assim para eles: raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas tendo um coração mau? Porque a boca fala do que está acumulado, do que está cheio o coração. Como você pode falar algo bom, sendo que o seu coração está acumulado de maldade? Então você tem um processo na sua vida: ou você faz da árvore boa e o seu fruto bom, ou você faz a árvore má e o seu fruto mau. E pelo fruto da árvore você conhece a própria árvore. Essa árvore é uma figura da natureza, da nossa própria natureza. Ao homem relativo que somos nós. Por que nós somos relativos? Porque nós não somos absolutos. Absoluto só tem um, que é Deus. Deus é absoluto. Deus não quer provar que Ele é, Deus é, e acabou. Nós não precisamos provar por A mais B que Deus existe, Deus é. Ou você crê, ou você não crê. Deus é absoluto, nós somos relativos. Mas ao relativo, na sua natureza caída, que é o nosso caso, nós sendo relativos, não sendo absolutos, é possível que na nossa caminhada a gente caia e tropece
e caia em pecados, e caia em problemas, em dificuldades. Mas aqui o texto está dizendo que todo pecado, toda blasfêmia é perdoada. Por causa do quê? Da nossa relatividade. Se você encontrar alguém aqui que nunca caiu, me avisa que deve ser o novo Messias. Deve ser o novo Jesus Cristo. Porque nós somos relativos. Nós vamos tropeçar, nós vamos errar no processo da existência. Mas há um limite do tropeço. E o limite é esse que está posto nesse texto que eu li. Que é o limite onde você conhece o que é Deus e atribui aquilo ao diabo. Acaba que você acaba se transformando em um diabo dentro de você. Por causa do acúmulo de maldade. Não por causa da exterioridade ou do teu comportamento. Então o comportamento exterior ele pouco importa. Importa o acúmulo que existe dentro de você. No caso aqui, o acúmulo do mal, ou o acúmulo do bem. Ou fazei árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei árvore má e o seu fruto mau. Esse processo é um processo meu e seu. É um processo de cooperação com o reino de Deus. Em que você vai acumulando bondade, e o que sairá do seu fruto é bondade. Mas há pessoas que acumulam o inverso. Maldades. Claro que eu não vou citar o outro texto que fala, as pessoas já olham com um olhar tenebroso. Elas olham todas as situações com um olhar em trevas. Se a luz que há em ti são trevas, como disse Jesus, quão grandes trevas serão. São os olhos, a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem bons, teu corpo terá luz suficiente. Ou fazei árvore boa, ou fazei árvore má. Porque pela árvore se conhecerá os frutos. Da abundância do coração, a boca vai proferir. E aí eu não falo apenas da palavra, mas a palavra com a intenção. A palavra que sai da boca sai da abundância que tem dentro da pessoa. Mas a palavra com a intenção. Tem palavras boas com a intenção má. Você sabia disso? Você pode até elogiar, mas a sua intenção é outra. Isso acontece nos nossos processos mentais. Porque o reino de Deus, como disse Jesus, não vem com visível aparência. Nem dirão está aqui, nesse lugar. Nem dirão está lá naquela igreja, na outra. O reino de Deus está dentro de você. É aqui dentro que se desenvolve o reino. Se você fizer isso deliberadamente, por inveja, como os que crucificaram Jesus por inveja, porque sabiam que ele era de Deus, mas por inveja o crucificaram. Toda vez que você atribui ao diabo, sabendo o que é de Deus, conscientemente, com consciência do que você está fazendo, deliberando isso, com ódio no coração, isso é não aceitar o Espírito. Isso é não ajuntar com Deus, ajuntar com o Evangelho é espalhar. Deus fora do escopo religioso não é Deus. Porque é contra o interesse deles. Ou fazei árvore boa seu fruto bom, ou fazei árvore má e seu fruto mau.
Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala da abundância do coração. O homem bom, do bom tesouro tira as coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro tira coisas más. Assim digo-vos que toda palavra frívola, superficial, sem importância, inconstante, volúvel, incoerente, de toda essa palavra contrária ao reino, aos processos do reino, aos processos do bem, em favor aos processos do mal, toda essa palavra frívola que proferirem os homens, dela eles darão conta. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras será condenado. O que são palavras nesse contexto? São os nossos processos mentais. São os nossos pensamentos. Aí entra no subjetivo. Tem um texto de Romanos que diz assim: se com tua boca tu confessares e em teu coração creres, é tudo confessado com a boca e crendo no coração. E o texto aqui diz que da abundância do coração a boca fala. Não quer se revelar, muitas vezes é melhor não falar. Porque se fala da abundância do coração. Esse processo das palavras ser justificado e ser condenado, e esse processo da árvore, ou fazei, árvore boa, fruto bom, fazei, da árvore má seu fruto mau, é a participação, corresponsabilidade, e você tem participação no fruto que vai sair. Você faz a árvore que você quer ser. Você decide quem você quer ser. Pelo acúmulo dos tesouros no seu coração. Jesus disse mais lá atrás um pouquinho, no Sermão do Monte, ele diz assim: não ajuntai tesouros na terra, antes ajuntai tesouros no céu, porque onde está o vosso tesouro, ali está o seu coração. Tudo que você acumula é o seu tesouro. Do bom tesouro do coração, o homem bom tira coisas boas. E qual o acúmulo que eu tenho que ter nesse processo? Acúmulo de coisas boas ou acúmulo de coisas más? Você decide. Você decide o que você quer juntar. Não tem a ver com libertação. Não tem a ver com eu orar para você ser uma pessoa melhor. Se você deliberadamente, como o texto diz aqui, os religiosos deliberadamente, sabendo quem ele era, diziam que ele era o diabo fazendo milagre, sendo que sabiam que ele era Deus, que por inveja o crucificaram. Se nós, nos nossos processos mentais, na nossa vida, deliberarmos em fazer o mal, não seria uma blasfêmia? Você sabendo que isso não é de Deus, você continuar fazendo esse mal, acumulando. O Evangelho nos torna coparticipantes e corresponsáveis no processo de elaboração e construção do reino de Deus em nós, nessa árvore, que é a simbologia aqui no texto, uma árvore frutífera de frutos bons. Acerca de que? Ou fazer árvore boa ou árvore má? Acerca das produções mentais da nossa vida, da nossa existência, dos nossos processos, do nosso dia a dia, do nosso caminhar. Tem a ver com decisões.
Tem a ver com a sua participação nisso. Não tem a ver com um tutoriamento, mas tem a ver com o acúmulo que você vai acumulando. E à medida que eu estou falando, você deve estar na sua mente pensando quais são os processos mentais que precisam melhorar em mim. Você tem que ter essa percepção. Não agir numa alienação total da vida. Você não pode estar alienado à vida. Às vezes a gente vê algumas notícias na internet ou na televisão, mais na internet, que é tudo aberto, né? Na TV não é tão aberto assim. E de coisas, por que aconteceu isso? Que maldade, quanta crueldade. Os acúmulos. Os acúmulos de maldade. Tiago diz assim: deixai, portanto, todo o acúmulo de maldade e acolhei com mansidão a palavra em vós, implantada, enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Vossa alma é a vossa mente, vossa maneira de pensar. Por isso que nós devemos, durante esses processos, essa produção da nossa vida, já que somos coparticipantes e corresponsáveis, mudar nossos processos mentais. Você é coparticipante. Não depende de mim. Ah, pastor, tem que me ajudar, eu posso te ajudar. Mas se você decidir não mudar, acabou, não posso fazer mais nada. Se você decidir odiar em vez de amar, se você decidir não perdoar em vez de perdoar, se você decidir se vingar, quem não perdoa, vinga, né? Quem não perdoa, cobra a dívida. Seja ela material ou de um outro tipo. Ela me paga, ele me paga. Nós precisamos mudar os nossos processos mentais. Nós precisamos mudar isso. Pelas tuas produções, pelas tuas palavras, seus pensamentos, suas construções, suas elaborações mentais, no seu mundo interior, no seu universo. Mas se nessas produções que você tem o poder de Deus, porque o poder de Deus é você decidir, é ou não é? O poder de Deus é você ter o poder da decisão, porque Deus nunca mexeu na sua decisão em nada. Não é? Se nos seus processos mentais, onde você tem a decisão de mudar, você não quer mudar, então você se tornou o diabo, como eu disse no princípio. Porque em vez de fazer o bem, eu faço o mal. Em vez de perdoar, eu não perdoo. Em vez de perdoar, eu vingo. Então, em vez de ser alguém que delibera para o bem, eu delibero para o mal. Ou fazei árvore boa seu fruto bom, ou fazei árvore mal e seu fruto mal. Porque pela árvore se conhece o fruto. Isso é evangelho. Isso aqui que é o evangelho. Se nos teus sentimentos, nos teus desejos, no teu arbítrio aí você não quer fazer o bem, pronto. Você se transformou no diabo. Foi o que os fariseus falaram para Jesus. Sabendo que ele era Deus, sabendo que aquele milagre era de Deus, atribuíram ao diabo. E nas nossas decisões nós podemos fazer a mesma coisa. Podendo fazer o bem, fazemos o mal. Decidimos pelo contrário. Mas nós estamos sendo despertados a ter processos mentais em que nós vamos mudar o nosso mundo. E o nosso mundo mudando, o mundo ao nosso redor vai mudar. Porque você é um mundo. Porque todas as decisões que você toma são tuas, não são de outros. E as decisões que você toma mudam ou piora. Muda para melhor ou para pior o seu mundo. Quando você muda para melhor o seu mundo, certamente você vai tornar o mundo dos outros melhor. Quantos mundos tem reunido aqui hoje, né?
Quantas mentes aí produtoras de pensamentos. Não se torne o diabo de si mesmo. Pesado isso, né? Mas você é dono dessa decisão. O acúmulo de maldade te torna um diabo. O que é diabo? A palavra diabo é aquele que entra no meio, aquele que racha, aquele que divide, aquele que separa. A natureza dessa árvore é de responsabilidade sua. Digamos assim que o seu pensamento é a matrix do desenvolvimento disso. Tudo vai passar no seu pensamento. Onde é que Deus quer agir? Não é no seu pensamento? Ah não, Deus age no meu espírito. Sim, seu espírito é recriado, sua nova natureza. Deus entra nela, mas para mudar o seu pensamento. Seu pensamento tem que mudar. Paulo disse: transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um ponto fundamental nesses processos de construções é o seu pensamento. Você precisa mudar o pensamento. As palavras em si, o que você fala, ela exterioriza o seu pensamento. É ou não é? E o que está no seu pensamento é o que você tem em abundância. E o que sai, você deixa sair. É a abundância do coração. Palavra é o pensamento que ganhou a compreensão do que me habita. Sou o que penso, sinto. A palavra, a criação e concreção para fora de mim, com a natureza do conteúdo. A palavra que você fala, ela vem de dentro de você e tem uma natureza. A natureza da árvore boa, da árvore má, ou do bom tesouro do coração que você pega. O homem bom do bom tesouro, o homem mau do mau tesouro. Se a luz que há em ti são trevas, cuide que a luz que há em ti não sejam as trevas. Se o que guia seu pensamento é o mal, é um problema. Como eu disse, os fariseus tinham um comportamento exemplar, mas o mal estava dentro deles. Os publicanos e pecadores, as exterioridades deles não eram tão boas, mas eles não eram tão maus. Muitas vezes nós fizemos essa separação, julgamos as pessoas, trazemos para dentro de nós um julgamento pesado. Por isso, muito cuidado no julgar. Quando julgamos, nós nos tornamos juízes. E geralmente não julgamos pela reta justiça, e sim pelo mal que já está habitando dentro de nós. Tem gente que tem um comportamento não muito bom, mas as atitudes deles você vê que são atitudes tolas, mas que não são maldades. São pelos processos mal vividos, mas tem outros que se colocam acima do bem e do mal. Se acham superiores uns aos outros. Isso é contra o Evangelho. Mas o mal está dentro deles para fazer o mal entre as pessoas. Quando nós já vimos disso? E muitas vezes eles caem em blasfêmias irredimíveis que não têm a remissão. Porque pecaram contra o próprio Espírito. Quantas vezes eu já falei para vocês aqui? Você precisa saber a que espírito você pertence. Cuidado para você não estar lutando contra o Evangelho. Quando você luta contra o Evangelho, você não aceita os valores do Evangelho, que é a graça, a misericórdia, o perdão, o amor, a alegria, a fé. E quantos outros atributos do Evangelho?
Muitas vezes nós estamos lutando contra Deus. Aí quem luta contra Deus? Não é o próprio Deus, né? Não é o Espírito de Deus que luta contra Deus, né? É o que nós vimos lá no princípio da administração. O homem bom do bom tesouro do coração tira coisas boas. Jesus, você vê que Jesus usa a imagem da árvore, que é a natureza, da onde vai produzir o fruto, e o bom tesouro. O tesouro é onde você acumula. Então está na hora de acumular coisas boas. O que você pensa, acumula. Precisamos parar para ouvir o que pensamos. A gente anda tão agitado, correndo de um lado para o outro. A gente nem para ver quais as nossas produções mentais. É tão no rope a coisa que a gente nem sabe o que está pensando. Muitas vezes pensa até, não é nada a ver com o reino de Deus aquilo. Não vai produzir nada. Talvez machucar as pessoas. Ouça o que você pensa. Julgue o que você pensa. Saiba o que você pensa e sente. Para que nós não venhamos a cair numa alienação total de pensamentos. O pior ainda é pensar com o pensamento do outro. E a maioria das pessoas são empurradas pelo pensamento do outro. Muitos se juntam num pensamento só e viram alienação. A pior coisa é você pensar com o pensamento do outro. Você tem que ter uma decisão pessoal em relação às suas produções mentais. É pessoal. Eu não estou aqui numa aula de filosofia. Eu estou despertando vocês, pelo texto que nós estamos lendo, a você começar a pensar de acordo com o Evangelho. Que nós sejamos unidos de mente, tenha vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, tenham a mesma disposição mental. O bom tesouro é um depósito, é um arquivo onde habitam cumuladamente os seus acúmulos de produções mentais durante a sua existência. Comece a juntar tesouros. Tesouros que vão melhorar a sua existência. Comece a se livrar de todo aquele lixo que você acumulou, ódio, inveja, raízes de amargura, rancor, amarguras, depressões. Comece a se livrar desse depósito. É tudo dentro da pessoa. Medos, traumas, está tudo dentro das pessoas. O homem bom e o homem mau, eles tanto acumulam, os dois acumulam isso dentro de si pela sua própria lucidez. Você pode aceitar o mal e pode repelir o mal. Você pode aceitar o bem ou repelir o próprio bem. Decidir pelo mal ou decidir pelo bem. Por que a gente decide fazer o mal? Por que a gente decide não perdoar? Por que a gente decide não amar? Por que a gente não decide não gostar ou voltar atrás lá, consertar o problema? Resolver o problema? Usando de graça e misericórdia, valores do Evangelho. São decisões, todas. E todas essas decisões ficam acumuladas. Quando você decide para o bem, ou quando você decide para o mal. Raivas, ressentimentos, direitos, virtudes, pensamentos perversos. Só Deus sabe o que pensamos. Às vezes a pessoa é um cidadão muito bom, mas dentro dele é uma maldade só. Às vezes a pessoa não é um cidadão tão bom, mas ele tem um coração mais alinhado, inclusive com a fé e com o Evangelho. Vocês já perceberam disso? Para nós encerrar, cada um faça o que quiser com a verdade que você está recebendo. Com a verdade de Jesus.